Uma das minhas críticas mais frequentes ao modelo de ensino nas escolas é o fato de nós não aprendermos de fato a lidar com certas coisas do nosso dia a dia, como por exemplo, inteligência emocional, empreendedorismo, como declarar imposto de renda, como montar um currículo, como se comportar numa entrevista de emprego, dentre várias outras coisas que nós utilizamos com muito mais frequência do que simplesmente uma fórmula de Bhaskara. Não que isso não seja importante, mas na nossa vida prática são coisas que têm pouca ou quase nenhuma aplicação. E eu acredito que a mais importante delas seja a educação financeira. E sermos jovens, pessoas educadas financeiramente, abre portas para que a gente construa a nossa própria liberdade, para que a gente não fique precisando depender de terceiros, não precise ficar dependendo do governo. E a gente lida com o dinheiro todo santo dia. Sem o dinheiro, a gente não consegue ter acesso a coisas básicas para sobreviver. Como que a gente sobrevive sem o dinheiro? Mas já que a escola e seus pais muito provavelmente não te ensinaram e nem ensinam você sobre isso, a Jovens Ascendentes está aqui para fazer todo esse trabalho de uma maneira simples, de uma maneira descomplicada. E lidar da maneira correta com o seu dinheiro envolve, além de o que fazer, envolve também o que não fazer com o seu dinheiro. Por isso, no vídeo de hoje, vou te mostrar 6 lições, 6 coisas que você jamais deveria fazer com o seu dinheiro e também com os seus investimentos, porque afinal, se a gente não investe, o que a gente está construindo para o nosso futuro em termos financeiros? E para deixar isso ainda mais legal, todas as lições de hoje vêm diretamente do oráculo de Omaha, o maior investidor de todos os tempos, o bom velhinho de Wall Street, o Warren Buffett. O que você jamais deveria fazer com o seu dinheiro de acordo com Warren Buffett é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Antes, só para recapitular aqui, quem que é esse tal de Warren Buffett? Warren Buffett ele é considerado o maior investidor de todos os tempos. Ele conseguiu o feito de ter uma rentabilidade de cerca de 20% ao ano por cerca de 50 anos, simplesmente assim. No livro O Jeito Warren Buffett de Investir, é mostrado pra gente que o capital dele se multiplicou mais de 586 mil reais, dólares, não, por cento, 586 mil por cento, tem um pouco a mais do que isso. E hoje ele tem uma fortuna avaliada em cerca de 96,2 bilhões de... Mais uma vez, é reais? Não, é de dólares. 96,2 bilhões de dólares é a fortuna dele. E ele é só o 6º homem mais rico do mundo. Mas para quem acha que o Warren só investe, ele também tem a empresa dele, a Berkshire Hathaway, uma empresa que é uma holding, uma empresa que tem participação em outras empresas. E nesse portfólio ele já tem empresas como Apple, Coca-Cola, dentre várias outras empresas que já entraram e saíram dentre todo o período em que a empresa existe. Em breve vai ter um vídeo aqui no canal para falar exclusivamente da vida e dos resultados desse grande homem. Mas por enquanto, vamos focar no que interessa, no que Warren Buffett pode ensinar a gente a jamais fazer com o nosso dinheiro. A primeira lição é uma frase que vem diretamente do Buffett, que é: se você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai ter que trabalhar até morrer. A gente cresce com a mentalidade do plano dos 59 anos, que vai começar lá na alfabetização, que a gente vai crescer durante esse período, estudar e chegar numa boa faculdade para conseguir depois um bom emprego que pague um bom salário para enfim a gente se aposentar. Mas a questão é, se você não trabalha, você não tem renda. Se você não tem renda, você não tem acesso às coisas básicas para sobreviver. Logo, você não sobrevive. Se você simplesmente seguir cegamente esse plano, você vai ter que estar o tempo todo gerando renda ativamente, porque se você parar de fazer isso, sua fonte de renda acaba. Então você deve fazer 2 coisas. Primeiro, buscar fontes de renda diferentes, fontes de renda ativa, ter mais de uma fonte de renda. E segundo, buscar também fontes de renda passiva, fonte de renda que permita você estar ganhando dinheiro mesmo dormindo e um dia, se você quiser, poder até mesmo parar de trabalhar. Essa que é a famosa liberdade financeira. E sabe como que a gente consegue isso? Investindo o nosso dinheiro. Estabilidade é algo que não existe, então busque aumentar sua fonte de renda ativa e também gerar renda passiva para que você não seja pego desprevenido em algum momento. Mas antes de você sair investindo em ativos, seja em renda fixa, seja em renda variável, ou até mesmo investir no negócio próprio, primeiro você deve investir em conhecimento, você deve investir em si mesmo. Se capacitar, treinar o seu cérebro, adquirir conhecimento
é o investimento que mais vai te render juros compostos ao longo do tempo, porque conhecimento não tem como ser tirado da gente, ele tá aqui e ele não vai sair. E quanto mais conhecimento a gente adquire e a gente coloca isso na prática, melhores tendem a ser os nossos resultados. O próprio Warren Buffett resume isso numa frase: The more you learn, the more you earn. Quanto mais você aprende, mais você ganha. E se até ele falou, quem somos nós para contestar? E no vídeo anterior, esse aqui no card, a gente viu os benefícios da gente investir em nós mesmos. Então, quando terminar o vídeo, para complementar esse conteúdo, vai aparecer uma tela para você ser direcionado lá para esse vídeo, que vai agregar também muito para você. Terceira lição: jamais faça negócios com alguém que você não confia. Quando você começa um relacionamento, você confia na pessoa, certo? Por que você começaria um relacionamento com uma pessoa na qual você não confia? Isso pode seriamente colocar a relação em risco. Da mesma maneira, quando você vai fazer negócios com alguém, algo que envolva dinheiro, seja uma sociedade, uma parceria, fechar algum contrato, até mesmo investir numa empresa negociada em bolsa de valores, a governança, a pessoa deve mostrar confiança para você, deve ser fiel à sua palavra, deve ser alguém em quem você possa de fato confiar. Colocar o seu dinheiro nas mãos erradas pode custar muito caro para você. Então busque de fato conhecer a pessoa, tudo que está por trás daquilo dali, para que você não acabe perdendo dinheiro simplesmente por ter confiado na pessoa errada. Agora, vamos parar de encher linguiça, vamos para a quarta lição. Jamais invista naquilo que você não conheça. O que eu vejo muita gente dizendo por aí no mercado é para você não investir naquilo que você não entende. E eu não concordo muito com essa afirmação, porque simplesmente não investir no que não entende meio que pode enviesar a pessoa a acabar se limitando em relação a buscar novos conhecimentos, a aprender novas coisas. Por exemplo, eu tenho dificuldade em entender como o setor de energia funciona, então eu não devo investir nesse setor, certo? Errado. O que eu deveria fazer, pelo menos, é me dar o esforço de buscar entender como aquele setor ali funciona, conhecer aquele setor, estudar as empresas que fazem parte daquele setor, que estão inseridas ali naquele ambiente, e aí sim eu tomar uma decisão de investir ou não. Porque pode ser que talvez fazendo isso eu possa entender perfeitamente como esse setor funciona. É algo totalmente diferente de uma coisa que, por exemplo, eu nunca ouvi falar. Vamos supor que eu nunca houvesse ouvido falar que existe o setor de energia. Aí não faria sentido de verdade eu estar investindo numa coisa dessa, porque é algo que eu realmente não conheço. Então cuidado para você não usar isso como desculpa para você parar de ir atrás de conhecimento. Simplesmente não investir no que não entende, eu acho um pouco de mediocridade. Agora, meus jovens, para eu continuar trazendo essas lições aqui, você tem que curtir o vídeo. Se você está chegando agora no canal, se você ainda não conhecia a Jovens Ascendentes, se você está gostando desse conteúdo, se agregou uma informação para você, curta esse vídeo e se inscreva no canal para você não perder os próximos conteúdos, todos os conteúdos gratuitos aqui da Jovens Ascendentes, tanto aqui no canal no YouTube quanto nas outras redes sociais, todos os dias, e também muitas mais coisas que estão por vir em breve para você. A sua inscrição, o seu like é o que mais me deixa feliz, que mais me dá forças para continuar fazendo esses vídeos. Olha que coisa louca! E mais uma coisa, só para quem ficar até o final do vídeo vai ter uma recompensa, uma lição bônus por você ter despendido todo o seu tempo em assistir a esse vídeo. Sem mais enrolação, fuja do efeito manada. E o que isso tem a ver com dinheiro? Tudo. Porque efeito manada é você fazer uma coisa só porque tem uma porção de gente fazendo. É você literalmente seguir a manada. E o problema é que a manada faz as coisas sem ao menos questionar o porquê disso. Isso acontece muito nos investimentos. Bolsa tá caindo, uma porção de gente começa a vender. Bolsa tá subindo, uma porção de gente começa a comprar. E você simplesmente seguir cegamente esse fluxo pode fazer você perder dinheiro, porque ou você está comprando na hora errada ou você está vendendo na hora errada. O que você deve fazer é o contrário do que a manada faz. Se você investe em ativos que você acredita que são bons e eles caem de preço, você não deve sair vendendo eles, mas você deve comprar mais, porque assim você compra eles a um preço menor, diminui o seu preço médio e tende a aumentar a sua rentabilidade ao longo do tempo. Como o próprio Warren Buffett diria: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Fazer algo simplesmente porque todo mundo está fazendo é arriscar perder o seu dinheiro. Como sua mãe sabiamente já diria, você não é todo mundo. Sexta lição. Regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2,
jamais se esqueça da regra número 1. Imagina que você investiu R$1.000, mas aí veio uma crise que abalou a economia mundial, que parou o mundo, e aí você perde 50% daquilo que você investiu. Ou seja, agora você tem R$500. Só que para voltar para esses R$1.000, você não vai ter que ter uma valorização agora no seu capital de mais 50%. Vai ter que ser de 100%. Perceba que quanto mais dinheiro você perde, mais é necessário você ter de valorização do seu capital para que aquele patrimônio volte para o que ele era antes. Se você tinha R$1.000 e caiu para R$500, se você tiver uma rentabilidade de só 50%, aí você teria agora R$750, ou seja, ainda faltaria R$250 para voltar para o patamar inicial. Você ainda estaria no prejuízo. E quanto mais dinheiro você perde, mais difícil fica para você voltar para o patamar inicial. Então, ao investir, cuidado com ativos muito arriscados, cuidado para você não concentrar a sua carteira demais em algum ou poucos ativos, mas diversifique a sua carteira em ativos descorrelacionados entre si para que o seu risco, o risco da sua carteira, seja diluído, o risco não sistêmico. E se você quer que a Jovens Ascendentes produza um vídeo falando mais sobre diversificação de carteira de investimentos, como diversificar uma carteira de investimentos, digite aqui nos comentários #diversificar, que a gente vai preparar esse conteúdo 0800 para você. E para quem chegou até aqui, tem um bônus, que na verdade é um conselho. Seja paciente. Warren Buffett não ficou rico só por causa da rentabilidade dele ao longo do tempo, mas também um fator crucial para que todo o patrimônio dele fosse formado é a paciência. Ele ter deixado o dinheiro trabalhar para ele ao longo do tempo, pela maior quantidade de tempo possível. Warren investe o dinheiro dele desde que era criança e a maior parte do patrimônio dele foi formada depois dos seus 50, 60 anos. Não é à toa que pessoas como ele têm cabelo branco. Sabe por quê? Porque cabelo branco significa experiências, cabelo branco significa tempo. Por quanto mais tempo o seu dinheiro trabalhar para você, mais tempo ele tem para que ele sofra efeito dos juros compostos a bola de neve ao longo do tempo. E como eu sempre falo, o componente exponencial na fórmula dos juros compostos, o componente que vai elevar tudo, fazer a diferença é justamente o N, o período, o tempo. E você é jovem e, como eu sempre falo, você tem ainda mais tempo para fazer com que o dinheiro trabalhe e se multiplique para você. Dê tempo ao tempo. E se você gostou desse conteúdo, esse vídeo aqui vai agregar e vai complementar muita coisa que a gente falou aqui nesse vídeo. Sem mais, eu sou o Jonathan Jardim, essa é a Jovens Ascendentes e valeu!